O recrutamento e seleção é uma área de recursos humanos que objetiva atrair, escolher e encontrar a pessoa certa para uma vaga de emprego, sendo que a tarefa de criação de questionário é uma tarefa complexa e morosa. A funcionalidade de criação de questionários de recrutamento do PHCSS permite configurar os questionários com a informação que se pretende obter do candidato. Criar um questionário de recrutamento e seleção com qualidade é a forma de assegurar que obtenha a informação certa e desta forma escolher os candidatos mais alinhados às necessidades da sua empresa. Curioso? Aceda ao menu aplicacional, pesquise por questionários de recrutamento e introduza um novo registro. Comece por indicar o título e o código do questionário, que permite criar uma designação e uma especificação, respectivamente, para o questionário em causa. No separador Perguntas, é necessário, no campo Texto da pergunta, indicar a pergunta que se pretende que seja apresentada ao candidato. O campo Ordem é preenchido automaticamente pela ordem que são preenchidas as perguntas. No entanto, poderá inserir manualmente a ordem pela qual pretende que a pergunta seja apresentada. O campo Todo tipo da pergunta serve para auxiliar o utilizador a responder ao campo Texto da pergunta. Caso este campo não seja preenchido, o PHCSS coloca o nome do campo Texto da pergunta. Os campos Tabela, Campo e Tipos de dados permitem indicar ao PHCSS onde queremos que grave toda a informação que o candidato respondeu ao questionário. Por exemplo, se a pergunta for a morada do candidato, a tabela a escolher será Candidatos. No campo será a morada e o tipo de dados será Carácter. De referir que neste campo se optar pelo tipo anexo, isso permitirá ao candidato anexar documentos, como por exemplo o seu currículo. No campo Grupo poderá inserir o nome do grupo que permitirá agrupar as perguntas e desta forma, quando o candidato estiver a responder ao questionário, as perguntas surgem organizadas pelo grupo, ajudando assim a uma melhor leitura e a resposta do mesmo. Ao ativarmos a opção Quebra de linha, a pergunta será apresentada por linha. Caso contrário, dependendo da dimensão do campo da pergunta, poderá conter mais perguntas por linha. Se ativar o campo obrigatório, estará a identificar a pergunta em questão como de preenchimento obrigatório, pelo que se o candidato não responder a esta questão, não conseguirá submeter o questionário. No separador Configurações da página do questionário, deverá por começar a indicar o texto que aparecerá no início do questionário antes das perguntas. De seguida, deve indicar uma designação adequada ao seu negócio nos campos Texto do botão de submeter e Texto de ajuda do botão de submeter. Quando o candidato finalizar o questionário, o resultado do inquérito poderá ser enviado por e-mail ao responsável pelo recrutamento, por exemplo, bastando para isso preencher com o e-mail do respectivo no campo E-mails a enviar após submeter questionário. Na eventualidade da candidatura ter mais do que um questionário, deverá ativar a opção Segue para o próximo questionário após submeter. Caso contrário, poderá introduzir no campo Texto final do questionário, por exemplo, um texto de agradecimento ou de explicação do processo de recrutamento. Por fim, no separador Visualização do questionário, poderá configurar uma forma mais apelativa de apresentar o seu questionário através de código HTML. Ao gravar, o questionário encontra-se pronto, pelo que já pode aceder aos templates e indicar qual é o template a ser utilizado neste questionário. Com esta funcionalidade do PHCSS, consegue produzir um questionário de recrutamento com qualidade e obter a informação que pretende do candidato. Ao mesmo tempo, os dados preenchidos ficam logo registados nas tabelas respectivas, ganhando assim tempo para escolher os candidatos mais alinhados às necessidades da sua empresa.